Holding familiar e inventário. O Brasil é muito complexo, de forma que quase nada no Brasil é mais complexo do que o seu arcabouço jurídico. Notadamente, no momento que vivemos, onde juízes e tribunais praticamente tomam a decisão que bem entendem. Porém, a gente precisa entender o funcionamento desse instituto, que é a holding familiar, e como que funciona o inventário na probabilidade aí, né, na hipótese do óbito, que normalmente é ali do patriarca ou da matriarca, enfim, o constituinte principal do patrimônio, aquele que amealhou bens, constituiu essa holding para que os seus filhos tenham tranquilidade e economia financeiro-tributária na hipótese de um óbito. Bom, eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou tentar deixar aqui no card, sobre holding familiar. O que é uma holding inicialmente falando? É uma empresa, né, uma pessoa jurídica, é um CNPJ, onde eu não tenho uma atividade comercial ou de prestação de serviço ou industrial. O objeto dela, né, a natureza dela, verte-se ao acúmulo de patrimônio de determinada família. Mais ou menos o seguinte: eu tenho 20 imóveis, sendo deles 3 fazendas, eu pego todos esses imóveis, coloco nessa empresa, visando, no primeiro momento, economia tributária, porque eu pago mais imposto desses imóveis na física do que na jurídica, e, no segundo plano, economia financeiro-tributária na hipótese de um óbito. Tá? Então vamos aqui montar um exercício, até para ficar fácil entender, porque quando a gente coloca no formato de storytelling, né, que é case, a gente entende mais fácil. Então, o seu João, né, ou o seu Zé, vamos dizer mais fácil, o seu Zé montou uma holding patrimonial, colocou seus filhos, ele tem 2 filhos e a esposa, e colocou alguns bens nessa holding. Somando ali os bens, a gente soma 10 milhões de reais em bens. E ali eu tenho veículos, imóveis, dinheiro, equipamentos característicos da profissão. Supondo que o seu João tem ali uma empresa de transporte e existe ali também alguns caminhões nessa holding. Estou inventando agora, isso para vocês entenderem. O que acontece? Como que funciona isso? Quando ele faz a holding, evidentemente que os seus filhos e a esposa ainda está dentro da característica da meação. Meação é os 50% que ela tem direito em razão do matrimônio, tá bom? Fique claro. Os filhos, eles entram normalmente com 1% da cota. Por quê? Porque eles entram com nada. O patrimônio é do pai. E o pai está destinando aos filhos a tranquilidade de um inventário mais rápido, menos custoso, com menos despesas de advogado. Bom? Na hipótese de um período de existência dessa holding, o que esse patriarca vai fazendo? Ele vai doando as cotas para os filhos, dentro de um regime de isenção tributária, cada estado tem o seu limite, tá? Cada unidade da federação tem o seu limite. Hoje em São Paulo, mais ou menos 85 mil reais por ano. Então, se eu, paulista, dou para o meu filho 85 mil, eu não pago imposto. E eu posso doar no formato de dinheiro, bens ou direitos. Cota nada mais é do que um direito. Entende? Também é um bem, mas a gente ocupa mais no direito, tecnicamente, a condição de direito. E aí eu vou reduzindo o patrimônio desse patriarca até chegar a 1 ou 0,01. Mas por que isso, Marley? Porque na hipótese de óbito, e a gente sabe que quando um patriarca desse já pensa dessa forma, ele já está deixando isso planejado para esse momento, nós temos um inventário dessa holding exclusivamente dessa cota. Você entendeu? Então, ao invés de eu entrar com um processo de inventário e colocar lá imóvel A, B, C, D, fazenda A, B, C, D, veículo A, B, C, D, dinheiro no banco X, Y, Z, cachorro, móveis da casa, etc. Eu inventario só essa cota
que tem um valor muito menor do que o total do patrimônio. Que mágica, hein? Olha como que é fácil. Quando você é cliente de um advogado bom, é fácil economizar dinheiro, não é? Porque eu tenho DITCMD. O que é esse CM? Causa mortes. Então eu tenho de ITCMD no estado de São Paulo, por exemplo, a alíquota de 4%. Santa Catarina e Goiás, 8%. E quanto é o ITBI, por exemplo, para passar esses imóveis da pessoa física para essa jurídica? Porque nós estamos tendo aqui uma transferência de bens, certo? 2. Então, só aqui eu saí de 4, caí para 2. 50% de economia tributária, tá? Ô, Maire, está escrito aqui no CTN e também em outras leis esparsas que não paga-se ITBI referente à incorporação de imóveis da pessoa física para a jurídica da qual eu sou sócio. É verdade? É verdade. É uma exceção, apesar de ser uma norma de ordem federal? É uma exceção. Por quê? Porque o ITBI é um tributo que se legisla em ordem municipal. E como a gente bem sabe, a gente vive no Brasil e as prefeituras, ciente dessa possibilidade de transferência, quase todas as prefeituras do país já legislaram e cobram este tributo. Perfeito? Se você mora em uma cidade que ainda não cobra, corra fazer a sua holding, porque você tem economia tributária no recebimento de aluguéis e você tem economia tributária na hipótese do óbito. Na hipótese do óbito, 50%. Na hipótese de aluguéis, por exemplo, de 27,5% que você paga na pessoa física, cai para 11%. É uma excelente economia. E em relação a honorários de advogado, nós temos um outro benefício. Um advogado, ele cobra normalmente de 6 a 12% do total do patrimônio para fazer um processo de inventário. Porque um processo de inventário é extremamente moroso. Eu tenho processo aqui comigo do ano que eu nasci, 83. Sim, eu tenho. Eu não nasci advogado, né? Então você imagina, eu cresci, eu entrei na faculdade, eu me formei, depois eu fui assumir o processo e o processo já estava tramitado. Pois bem, por ser extremamente moroso, complexo, e quando há litígio é ainda pior, litígio é a animosidade, é a falta de consenso a respeito dos bens, né? Quando os filhos não entram em um acordo, aí a gente tem anos a fio. Perfeito? Então esse tipo de processo é sempre um processo muito caro para o cliente e barato para o advogado, porque se o advogado receber aqui 2 milhões em honorário ainda é pouco, perto do tanto que ele trabalha, porque você tem que dividir os honorários do advogado pelo número de meses que ele trabalha, não pelo valor que você está pagando. A primeira questão que eu te falo é essa, tá? Cliente. Pois bem, partindo do ponto que esse advogado, no caso, que pegou esse processo em 83 e não conseguiu acabar ele, porque possivelmente ele nem vivo está, qualquer valor que ele recebeu foi barato. Você concorda comigo? Que ele trabalhou praticamente 30 anos nesse processo. Então, se ele recebeu 10 milhões, se você dividir pelo número de meses de 30 anos, recebeu pouco, tá? Quero dizer que quando um advogado cobra para fazer um inventário na pessoa física com aquele monte de imóveis, com vários bens, você vai pagar um valor considerável. E quando ele faz o inventário só dessa cota, que normalmente nem ajuizado resolve-se no cartório de registro, né, de títulos e documentos ou de pessoas naturais, depende da sua cidade, ele vai cobrar um valor tabelado. Aí vai ser 5 mil, 7 mil, 10 mil, 20 mil, depende do profissional que você está contratando. Porém, ele não tem mais uma relação direta com o percentual do patrimônio. Até pode ter, mas é uma exceção. A regra, normalmente, é que se cobra um valor fixo, porque dá muito menos trabalho fazer esse inventário do que um inventário, entre aspas, normal de uma pessoa que morreu e deixou vários bens. Perfeito? Então, essa é a aula de hoje sobre holding familiar e inventário. Eu fico à disposição para outras dúvidas e sugestões de vídeo.